Sim, sim. Vamos lá? É, Então, gente, queria agradecer a presença de todos, né, para esse encontro hoje com o professor Erivelto. Ele vai apresentar para a gente, né, um trabalho denominado Psicanálise e Analítica da Racialidade. Um pouquinho antes da gente começar, só um aviso. é, Eu sei que algumas pessoas têm dificuldade aqui, às vezes, com a ferramenta, então, se por acaso eu ver que ativou o som e se não for uma pergunta, eu vou colocar no mudo, por favor, não tomem como uma descortesia de minha parte, é só para não atrapalhar mesmo a apresentação. E e também só um aviso, né? Saiu a quarta edição da revista O Rei Está Nu. Vocês podem acessar pelo site, né? O reiestanu.com, que tem muitos dos trabalhos que a gente apresentou nas jornadas e imagino que talvez alguns outros também. Vou passar a palavra para a Silvia para ela apresentar o Erivelto e a gente sair com a apresentação. Isso. Obrigada, Bruno. Obrigada, Erivelto, primeiramente, né? Você ter aceitado o nosso convite e ser super parceiro aí nessas temáticas que agora nós estamos super engajados aqui dentro da Pola com essas questões, né? Isso, isso foi desencadeado a partir da nossa última jornada, que foi aqui em Brasília, e tiveram vários trabalhos nessa direção, e isso fez com que a gente montasse um grupo dentro da Pola que tem o título Descolonizar a Psicanálise, né? Então, a gente fez um grupo interno, onde já foram feitos alguns encontros internamente com o grupo de Brasília e os interessados da Pola, e nós montamos, através desse grupo, a gente montou essa possibilidade de abrir, né, para outras pessoas e convidados, assim como você. Já tivemos a apresentação da Denise, hoje é você, depois a Andréa Guerra, e vamos ter a Clarice Paulon e a Priscila Santos Souza ao longo desse semestre. Então, o Erivelton, para começar, é um amigo querido, foi meu orientador, meu professor, que eu admiro muito. Erivelto tem uma dupla formação, teve, né, uma dupla formação na graduação, onde ele fez Ciências Sociais e Psicologia. Dos anos dedicados à sociologia, ele teve um grande incentivo para a área das pesquisas, através do programa de educação tutorial, onde ele começou a entrar em contato com as leituras de Freud, com a professora Cristiane Girard. Na psicologia, acho que um passo decisivo, né, ele foi a aproximação com a psicanálise, foi através do estágio supervisionado no Instituto de Saúde Mental do DF, com a professora Tânia Inessa. E para além disso, para além, né, diante de todas as inquietações que a própria psicanálise já nos confronta e nos convoca, ele foi se direcionando para a filosofia, onde desenvolveu suas pesquisas na pós-graduação. Mestrado na UNB, um doutorado na USP. Foi no doutorado que Erivelto pôde insistir no trabalho clínico, tendo como experiência um curso de formação em acompanhamento terapêutico na instituição A Casa, que é uma instituição muito respeitada, que existe há mais de 40 anos em São Paulo, né, que lida com saúde mental e atendimentos e pesquisa, né? Ao longo do doutorado, fez parte do LatesFip, um laboratório de pesquisa da USP, que se aprofunda em trabalhos acadêmicos em filosofia e psicanálise. Logo em seguida, o Eric começou a lecionar no Departamento de Filosofia da UNB, onde é professor há quase 15 anos, né? E atualmente atua na coordenação do LatesFip Cerrado, onde se dedica a refletir sobre o autoritarismo à luz da psicanálise, da rede Lélia Gonzalez de Pesquisa e Formação, buscando pensar as potencialidades das relações da psicanálise com a mefricanidade. E também atua no núcleo associado ao Prof. Filo, no qual trabalha mais com as questões do ensino mesmo, da filosofia. Então, é lógico que isso é um pequeno resumo do grande percurso do Erivelto, e agora eu te passo a palavra e a gente está aqui ávido por te escutar. Bom, pessoal, boa noite. Queria agradecer imensamente pelo convite.
que me deixou muito honrado, não só, né, ah, por ter vindo, né, da Pola Brasília, mas também, né, no contexto de uma série de falas, na qual estou, digamos assim, né, dividindo a programação com pessoas que eu admiro, né, e que, digamos assim, cujo trabalho me inspiram bastante. E bom, né, eu queria agradecer também, né, a Silvia em particular pelo convite e, né, acho que isso é, minha fala hoje reverbera também, né, o trabalho de orientação, né, da pesquisa dela e as maneiras pelas quais a gente foi talvez influenciando o outro, né, em algumas questões, em alguns confrontos, tanto teóricos quanto práticos, né? E eu acho que há uma convergência, digamos assim, de inquietações, né, que, na minha opinião, né, pode deixar, né, as questões e as reflexões que vou propor aqui mais produtivas, tá? Bom, eu propus, né, como temática, abordar de uma maneira um pouco mais geral, e, obviamente, quando a gente propõe uma fala um pouco mais geral, às vezes a gente perde a oportunidade de entrar mais minuciosamente em detalhes, mas aí eu deixaria, digamos, isso talvez para a nossa discussão, né? E vou me ocupar aqui de algumas considerações de fato um pouco mais amplas a respeito da psicanálise e de um conceito, né, que ah, veio da minha leitura, né, da Denise Ferreira da Silva, né, desse trabalho dela que é, né, muito impactante e teoricamente muito denso, tá? Que é o Homo Modernos. E eu acho que várias das questões que ela traz ali, né, interrogam a psicanálise de uma maneira muito direta, tá? Ela mesma não explicita, né, tanto a questão da psicanálise, embora, né, o Lacan apareça lá desde o início, né, já na epígrafe. Mas acho que há uma série de elementos, né, que podem ser tomados ali só que, obviamente, né, sendo uma fala um pouco mais curta, eu vou simplesmente, mais ao final, mencionar uma outra articulação que ela faz, né, para a gente, a partir daí, encaminhar para a nossa discussão, né? Antes disso, eu queria tomar como ponto de partida o título, né, que estabelece, digamos assim, a nossa, essa sequência de falas, né, e, portanto, também a minha, que é o descolonizar a psicanálise, né? E aí eu não sei, né, até que ponto isso já foi amplamente discutido, então eu peço desculpa se eu estiver aqui meio que chovendo no molhado, né? Mas eu queria partir justamente disso, né, do que significa, né, o apelo a uma descolonização. Logo de cara, né, me ocorre, né, uma questão que acredito ser bastante relevante, que é o que significa descolonizar, né, enquanto tarefa, né, enquanto trabalho, enquanto prática, né, enquanto, digamos assim, uma espécie de estratégia reflexiva, né, para se lidar com a herança colonial que nos constitui. E, obviamente, tudo que está implicado nisso, né? Pensar, né, que houve né, digamos assim, que se estabeleceu, né, ao longo de alguns séculos, né, todo um trabalho, né, um conjunto de práticas de exploração que a gente nomeia como colonização, né, e pensar esse prefixo "de" como espécie de trabalho de desconstrução, desconfiguração, desfazimento de toda essa herança, né, parece poder nos confrontar com o que significaria
realizar todo esse trabalho, né? O que que significaria levar a cabo e finalizar, digamos assim, o trabalho de descolonização, tá? Ou pelo menos que a gente saiba que tipo de horizonte ou que tipo de norte a gente pode seguir, né, ao fazer isso. Ah, e aí, logo de cara, né, eu fico pensando até que ponto, né, descolonização não poderia figurar dentro daquela tríade, portanto, formar, né, uma série um pouco mais longa, a qual Freud faz alusão quando ele pensa naquelas tarefas impossíveis, né? Então, até que ponto descolonizar, né, faz conjunto com educar, governar e curar, tá? E, obviamente, quando a gente coloca nessa série, né, pensando que há um certo nexo entre educar e curar e governar, a gente poderia pensar em que medida há, portanto, uma dimensão, né, enfim, terapêutica, né, política e educativa, né, na descolonização. Por outro lado, né, quando a gente às vezes usa, né, o termo decolonial ou descolonização, adjetivando psicanálise, né, a coisa fica ainda um pouco mais dramática, eu diria, né? O que que significaria adjetivar a psicanálise como psicanálise decolonial, pós-colonial, contracolonial, anticolonial, etc., né? Ah, porque um adjetivo, em tese, ele altera, né, de maneira qualitativa o substantivo que ele quer caracterizar. Então, a gente poderia dizer assim, olha, o que que efetivamente muda, né, quando a gente está fazendo esse tipo de construção, né, quando a gente forja esse tipo de sintagma, tá? Ou seja, a gente está apontando para um certo tipo de escuta diferente, para uma metapsicologia repensada, reteorizada, enfim, né? Quem que seria, né, esse analista descolonizado, por assim dizer, né? Ou essa analista descolonizada, né? O que que é uma ética da psicanálise descolonizada? Então, são todas questões que eu diria, né, de maneira muito direta, assim, né? Talvez, até onde eu pude ler e ouvir, né, a respeito dessa temática, né, são respostas que ninguém se arrisca a dar, tá? Ou seja, então, se usa muito, né, como horizonte, mas em alguma medida a gente não tem balizas, né, muito rígidas e claras a esse respeito. Então, eu diria que o primeiro ponto que eu queria enfatizar aqui, né, e colocar, digamos assim, como um posicionamento para a gente debater é a de que há muita equivocidade, tá, com respeito ao que se entende por descolonização, né, ou por decolonial nesse contexto, tá? Tanto a gente poderia dizer, né, há um certo a um conjunto, né, de propostas, de teorizações, de tentativas de compreensão, tentativas de realização, né, de um trabalho crítico, tá? Mas isso não fornece, né, de maneira muito clara, ou não forneceu ainda de maneira muito clara, né, ah, é, elaborações, tá, consolidadas sobre o que que significa. É claro, quando a gente se confronta com isso, né, a, a gente rapidamente percebe que, em parte, né, toda aquelas considerações críticas, né, sobre por exemplo, pode o subalterno falar, que é uma questão decolonial absolutamente central, né, ela reverbera na psicanálise justamente nessa direção, ou seja, então, o que eu estou mencionando aqui como equivocidade significa, né, quem fala em nome da psicanálise descolonizada, por exemplo, né? Quem fala em nome da descolonização da psicanálise. E mais, né? Que língua, né, o subalterno fala
no interior de uma psicanálise descolonizada. A gente poderia dizer, seja esse subalterno um analisante, né? Seja esse subalterno um analista, né? Então, e- isso, é, isso é, ajuda, digamos assim, né, a caminhar um pouco nesse terreno, tá? Ah, porque, de novo, né, a gente também nesse campo está dentro de a gente poderia dizer, talvez forçando um pouco a barra, mas vou estar disposto a defender isso, talvez dentro de uma pequena Babel, né, do que significa, né, descolonização, contra-colonização, anticolonização, algo nessa direção, tá? Ah, e aí, isso é significativo porque a gente, quando começa, né, a retomar uma série de autores e autoras que, nesse contexto, são retomados no interior dessas reflexões, né, que se fazem sob a égide, né, da descolonização, ah, reaparece uma série de propostas, né? Então, por exemplo, essa ideia de sei lá, de uma psicanálise à brasileira, né? Às vezes a gente, né, pega e vê, ah, ah, sei lá, o, o, o pessoal lá do Colégio Freudiano do Rio, onde a Lélia fez, né, toda a inserção dela na psicanálise. Eles estão propondo a psicanálise à brasileira. E aí eu vejo, às vezes, né, as pessoas atribuindo posições como a da Lélia, né, dentro de algo que seria descrito com essa expressão, com esse sintagma. E, de novo, aqui a gente recai no campo da equivocidade. Assim, dá para entender que isso significa, né, em alguma medida, pensar questões teóricas ou clínicas da psicanálise à luz de impasses, né, que são próprios, digamos assim, ao nosso contexto, né? Mas, por outro lado, se essa expressão vira uma espécie de bandeira, a gente está aqui tentando pensar uma psicanálise brasileira, isso me parece descrever muito mal o posicionamento da Lélia, né? Ou seja, a Lélia era justamente uma das intelectuais que questionava essa, não só uma espécie de centralidade territorial do contexto nacional, então essa ideia de um a brasileira que pudesse ser é, encerrado, né, em fronteiras, né, que foram estabelecidas politicamente, né, e ela está muito mais próxima, né, de algo que ela mesma defendeu, que é essa noção de americanidade, né, que tem, digamos assim, um conteúdo subversivo muito grande, na minha opinião, né, e que desativa, né, né, se eu bem compreendo, né, a proposta dela, a centralidade que esse a brasileira, né, gostaria de ter, né, tal como às vezes ele é utilizado, tá? Então, por isso que é, às vezes, por exemplo, né, a gente encontra propostas de pensar a descolonização da psicanálise numa chave de não basta simplesmente, né, fazer a crítica, né, de um certo resquício colonial presente em tal qual conceito, em tal qual operador clínico, etc. Mas a gente tem que repensar a psicanálise, né, é, radicalmente a partir da nossa realidade, né, a partir dos nossos impasses, com categorias que somos nós que propomos, etc. e tal. Eu acho esse tipo de postura, que às vezes né, se pretende, por exemplo, sei lá, né, descrever como contracolonial, né, muito complicado, na medida em que parece que esse legado colonial ele pode simplesmente ser abolido, né? Ou seja, que a crítica da colonização significa, bom, a gente então corta todas as nossas raízes, né, enquanto saber ou prática
cujo nascimento aconteceu na Europa e que, portanto, inevitavelmente carregaria, né, as marcas de todo o, o impulso colonizador europeu. E a gente, então, repensa a psicanálise a partir do zero aqui, né? É, eu acho que dá para perceber, né, quando a gente leva a coisa nessa direção e tenta pressionar esse tipo de proposta, né, até as suas últimas consequências, que a própria ideia de uma psicanálise, por exemplo, a brasileira, uma psicanálise americana, sei lá, né, ou uma psicanálise decolonial, ela se aproxima muito de um oxímoro, né? Porque, querendo ou não, não tem como simplesmente apagar a história, né? Não tem como simplesmente recomeçar nada do zero, né? Então, a psicanálise não vai deixar de ter nascido, sei lá, né, na Viena do fim de século para, né, recomeçar a partir né, daqui, ou de qualquer outro contexto, né? E aí a gente entra, digamos assim, nesse impasse, na minha opinião, que é começar a ter que adjetivar a psicanálise das formas mais esdrúxulas, né? Ou seja, então, sei lá, existem vários tipos existem vários esforços agora, né, mais recentes de historiografia da psicanálise em diversos contextos, a psicanálise no Oriente Médio, psicanálise na Índia, etc e tal. Então, em cada um desses contextos, a gente vai ter que adjetivar a psicanálise de uma determinada maneira, né? Então, a coisa é, ela começa a entrar, digamos assim, numa espécie de vertigem, né? Na qual a gente não sabe mais qual é o valor, né, próprio que decolonização, descolonização teria nesse contexto, tá? Ah, bom, diante disso, né, eu acho que um direcionamento que poderia ser tomado, né, é justamente é, se voltar, por exemplo, para alguns autores ou autoras, né, e começar a perceber que quando a gente os toma, né, como exemplos de tentativas de descolonizar a psicanálise, né, em nenhum momento eles estão negando a história, né, em nenhum momento eles estão tentando simplesmente, né, cortar raízes ou algo do tipo, né? Então, sei lá, é, é, a Lélia, o Fanon, né, a Beatriz, a Neuza Santos Souza, enfim, são todos autores e autoras que estão justamente dizendo, olha, né, a gente tem que seguir lendo Lacan, seguir lendo Freud, etc e tal, né? Claro, né, sem deixar de olhar o que está acontecendo à nossa volta e por aí vai. Ah, então, ah, diante disso, né, eu diria que descolonizar a psicanálise, tá? Ela não tem digamos assim, uma diferença substancial, tá? Com relação a uma expressão que é super citada do Lacan, né? E esse super citado e super retomado acaba sendo problemático a seu modo, né? Mas quando o Lacan, né, tem aquela famosa frase, né, do alcançar, né, em seu horizonte a subjetividade da sua época, né, então que quem gostaria de se dedicar à psicanálise não deveria renunciar a isso, ele está fundamentalmente dizendo que o trabalho de descolonização, né, da maneira como eu entendo, ele passa por aí. Ah, ele não explicita, obviamente, isso, mas ele explicita justamente o fato de que é, o analista ele deveria se confrontar, né, com esse solo de conflitualidade no qual o trabalho dele é exercido. Isso significa, então, né, que na medida em que emerge, né, na cultura, num determinado momento histórico, né, um esforço, né, muito enfático e muito engajador, né, no sentido de mobilizador do ponto de vista subjetivo, né, de desfazimento das articulações e das implicações, né, que o,
a colonização fez e os impactos que isso trouxe, né, para os países colonizados, né? Então, eu diria que isso convoca, né, muito diretamente a psicanálise a se repensar, né? Ah, e ah, daí aparece, né, muito claramente que um dispositivo absolutamente fundamental, né, da colonização foi justamente a, a racialização. Então, ah, aqui, né, a gente se direciona, né, para um dos aspectos, né, da colonização, né, e das implicações que a colonização teve, que é justamente a, o estabelecimento, né, da racialidade como um dispositivo central de dominação, né, de subjugação. E, portanto, né, digamos assim, um modo como uma determinada lógica, tá, de funcionamento e de legitimação, tá, da exploração se configurou. Aí, enfim, né, tem um conjunto muito grande de elementos, né, que se descortinam a partir daí, né, mas a gente poderia talvez organizar o posicionamento da psicanálise nesse contexto, né, talvez separando dois grupos de autores um pouco por um critério, como vou dizer, que parece arbitrário, mas que eu acho que ajuda pelo menos que a gente possa se confrontar, né, pessoalmente a partir do trabalho que a gente faz, né, com dois tipos de propostas, né, porque a descolonização e a maneira como isso aparece, né, no atual momento histórico, né, e determinando aspectos da subjetividade da nossa época, né, isso decorre de um conjunto de críticas sociais, né, que se nomeia de diferentes maneiras, né, estudos culturais, estudos subalternos e por aí vai. E nesse campo, né, a psicanálise às vezes aparece como uma espécie de aporte teórico-prático, né, fornecendo, digamos assim, elementos para essa crítica social. Então, eu diria, né, na obra da Lélia, né, isso é muito claro. Ah, em alguma medida, na obra do próprio Fanon, né, isso aparece também nessa chave, tá? É, a- eu diria, né, também que na obra da Beatriz Nascimento, ela vai nessa direção. Até porque são todos, digamos assim, né, intelectuais que estão muito engajados, né, na luta, no movimento social, nos movimentos sociais, né, antirracistas, feministas e por aí vai. A coisa aparece, eu acho, com outra articulação, né, quando, eu diria, são analistas, né, que estão muito mais diretamente engajados no trabalho clínico, né, que estão aí repensando, né, a sua atuação, né, à luz de de todos esses elementos, né, de todo esse aporte, né, que essa crítica social traz, né. Aí a gente tem duas figuras, né, que estão cuja obra, cuja reflexão, né, cujos conceitos é, mostram, né, esse tipo de preocupação mais diretamente ligada à clínica, que é a Neuza Santos Souza, né, e a Isildinha Nogueira, por exemplo, né, mais recente. Ah, e por que que eu estou sugerindo que a gente faça essa separação um pouco arbitrária, né? Porque eu acho que ela nos ajuda, né, a uma questão que eu acho que é uma questão, talvez, né, você já tenha avançado muito nessa direção, não sei, que é justamente o que que o analista tem a ver com tudo isso, né? Ou seja, o que que o analista tem a ver, né, com todos esses elementos de crítica social que aparecem nesse momento, né? E aí, eu diria, né, para além de
recorrer rapidamente né, a algo, né, como a citação, né, aquela passagem do Lacan que eu mencionei, faz, né, que é quase como se alguém botasse o Lacan para responder sobre sua própria implicação nisso, né? Ah, e aí, aqui a gente toca numa questão que me parece ser bastante intrincada do ponto de vista de como a gente articula, né, o trabalho clínico com, né, a crítica social, que é justamente a questão da neutralidade, porque a gente volta e meia resvala nessa concepção, né, de que o inconsciente não tem cor, o significante não tem cor, o simbólico não tem gênero, eu falo não é pênis, e por aí vai, né? Ah, e é, sem, talvez, perceber muito que, é claro, que ah, fazer esse tipo de tomar esse tipo de posição, tá? Que, de novo, a gente pode depois discutir se isso significa neutralidade ou não, tá? É uma discussão é, que talvez seja um pouco mais demorada, né? Eu estou sugerindo que sim, mas a gente pode debater depois. Mas a questão não é que dizer essas coisas são teses que devem ser avaliadas em seu valor de verdade. Não estou entrando tanto nessa questão. A minha questão é muito mais que efeito discursivo que isso tem, né? Porque justamente no interior, né, desse embate, né, simplesmente dizer, o consciente não tem cor, e, portanto, as questões, né, acerca da racialização, elas não têm, né, uma incidência direta na escuta ou no trabalho clínico, etc. e tal, me parece ser uma estratégia defensiva, né? Justamente uma estratégia de dizer, não, isso não tem impacto no meu trabalho, portanto, né, essa questão para além das paredes do consultório ou algo do tipo, né? E aí que eu acho que a experiência, né, dessas autoras que eu mencionei, elas têm, digamos assim, uma influência muito direta, né, e um impacto muito direto sobre como que o analista deve se ver concernido, né, a esse respeito. Ah, por isso que eu acabei escolhendo, e aqui, né, eu já vou me encaminhando mais ou menos para o final. É por isso que eu escolhi a noção de analítica da racialidade para para nomear o título dessa fala, tá? Embora, né, ela apareça agora só no finalzinho, né? Ah, porque, na minha opinião, né, uma noção como essa, que do ponto de vista teórico, né, simplesmente quer nomear o modo como há todo um aparato, né, que se constitui ao longo da modernidade, um aparato de conhecimento, portanto, né, todo um conjunto de saberes que confluem, né, na direção de esquadrinhar, né, o ser humano, estabelecendo, tanto do ponto de vista, né, que a gente poderia chamar de ciências humanas, né, ou seja, ciências sociais, história, etc. e tal. Ah, e aí, até a Denise Ferreira da Silva, ela vai muito nessa direção de fazer uma crítica muito direcionada, né, às ciências humanas. Então, eu deixaria de lado, né, todo as apropriações, né, do discurso biológico a esse respeito, né? Mas toda essa parte de conhecimento científico das ciências humanas que supostamente explicam e, portanto, legitimam, né, a dominação e a subjugação de pessoas negras, tá? Ah, quando a gente fala de analítica, né, nesse contexto, esse é um termo também, né, que tem toda uma carga. Mas ela está pensando um pouco na maneira como Foucault direciona, né, a analítica para uma
para um trabalho de explicação dos efeitos, tá? Dos efeitos que a configuração, a constituição de certos dispositivos tem do ponto de vista histórico, né? Então, quando ela fala de analítica da racialidade, ela está pensando, sobretudo, né, na maneira como esse aparato de conhecimento se desdobra, né, em seus efeitos discursivos práticos, etc. E o que que eles pressupõem, tá? E aí tem um elemento que eu acho muito interessante, que é a maneira como ela descortina, né, a construção de um certo desdobramento, né, da razão moderna, ah, tanto na esfera, né, do que ela chama de nomos, né, que seria a esfera, digamos assim, da lei, né, da norma, ah, em que há o estabelecimento de uma determinada força reguladora, né, dessa racionalização, justamente configurando um aparato jurídico, né, que aparece como efeito da analítica da racialidade, né? Por outro lado, há uma dimensão que ela chama de poiesis, né, ou seja, uma dimensão produtiva na qual ah, é efetivamente, né, um horizonte moral que é estabelecido a partir daí, tá? Ah, o que que essa dimensão, tá, dupla da razão constitui, tá? Ela vai chamar de um certo horizonte da transparência. E o que que é curioso a esse respeito é a maneira como ela vai ah, eleger, né, aquilo que escapa a essa configuração, mostrando como um dos efeitos da racialização é a ideia de afetabilidade, tá? Que descreveria, portanto, a, um dos efeitos dessa, né, dessa analítica da racialidade, que é a ideia de que sujeitos afetáveis, né, eles estão basicamente sob o jugo, né, ou sob o poder de outrem ou da natureza. Ou seja, são sujeitos que estão sempre tutelados, né? E, portanto, um, uma das consequências que isso tem, né, é uma espécie de obliteração da negridade, como ela chama, né, que é negada, né, toda vez que os sujeitos, as pessoas negras, né, eles precisam se afirmar, né, dentro de algo que é capturado pelo horizonte definido, né, na analítica da racialidade como pertencente a, a, digamos assim, a esse eu transparente do sujeito europeu, digamos. Bom, um dos exemplos, né, dessa lógica da obliteração aparece, por exemplo, numa passagem que eu queria ler rapidamente aqui, está na página 310 né, da versão em português do Homo Modernos, né? Ela diz assim: esse argumento sugere que a assimilação completa resultaria na perda total da subjetividade negra autêntica. Sobretudo, ele introduz a tese de que o negro inteiramente modernizado deixaria de ser negro. Ao apagar os efeitos do poder do racial, ignorando o relacionamento político-simbólico estabelecido pelo conceito, o campo das relações raciais produziu a subjugação racial na forma de um efeito decorrente da impossibilidade fundamental de determinados estrangeiros tornarem-se transparentes, isso é, de serem modernos. Além de produzir a negridade como princípio incapaz de formular qualquer projeto de emancipação, né, e aqui, né, é a parte principal da passagem que eu queria destacar, o campo das relações raciais também sugere que, justamente por ser um atributo exclusivo de um transparente, o desejo de emancipação do subalterno racial, por inclusão na sociedade branca anglo-saxã, é fundamentalmente um desejo por auto-obliteração, tá? Então, esse é um dispositivo que acho que, né, nos toca muito diretamente, porque
ele dialoga, na minha opinião, com, né, todo aquele trabalho que a Neuza Santos Souza, por exemplo, faz, né, acerca do modo como a introjeição de certos ideais, né, por parte de pessoas negras significa uma espécie de negação, né, dos seus atributos de pessoas negras, enfim, né, de suas é, raízes culturais e por aí vai. Tá? Mas tem um outro elemento, né, que é muito significativo e que, né, decorre, né, muito diretamente dessa reflexão sobre a analítica da racialidade, que é o fato de que a gente assume, né, de maneira talvez, né, pouco reflexiva, pouco crítica, né, em que medida a racialização implica também, né, a nossa inserção, né, nesse horizonte valorativo, né, que é assumido como o padrão, né, portanto, né, a gente leva pouco em consideração em que medida a branquitude, né, representa também um efeito da racialização. Portanto, se há, né, um horizonte que é excluído, que é negado, né, é porque houve uma configuração na qual, né, esses elementos, esses aportes valorativos, nos acomodam muito bem, né, no lugar de, digamos assim, né, de idealizações às quais a gente diretamente pode se remeter, sem que isso nos implique, digamos assim, né, nenhum tipo de negação de elementos subjetivos fundamentais. Ah, Enfim, né, eu acho que isso nos ajuda, talvez, né, a compreender ah, em que medida, né, descolonizar a psicanálise significa, né, a crítica e o desfazimento, né, de toda eh, esse, essa rede, né, de ah, saberes e poderes, ou essa configuração de um dispositivo, né, que implica a racialização, e de como ele está muito diretamente, né, implicado, né, no que a gente poderia, olhando, né, digamos assim, onde a gente está e onde a gente atua, né, muito diretamente implicado na subjetividade da nossa época. Tá? Bom, então, eram essas considerações, espero que tenha ficado, né, minimamente claro. Estou aqui à disposição para a gente debater e confrontar as ideias. Obrigado pela atenção. Bom, gente, estamos abertos. Quem quiser fazer uma pergunta, pode abrir o microfone ou então levantar a mão virtual. Eri, muito obrigada. Acho que tem muitas questões as quais você destilou aí para nós, em que a gente talvez tenha passado meio atropeladamente aqui ao longo das nossas leituras, né? Você deu uma destrinchada muito interessante aí sobre essa leitura. Eu confesso que eu não li o livro da Denise, Homo Modernos, né? Mas eu acho que a sua leitura caminha um pouco no sentido de que descolonizar conceitos é uma coisa, descolonizar a prática é outra, assim. Ou você acha que a gente pode pensar que essas coisas. É claro que descolonizar no sentido de não destituir nem desconsiderar tudo, obviamente, o que a psicanálise já nos deixou de herança, que é o nosso grande legado prático, clínico e teórico, né? Mas a partir dessas antenas parabólicas aí atuais, nessas questões, né, que não tem como a gente não se afetar, né? Acho que quando você fala da questão da afetação é primordial,
porque o que a gente sente é um pouco isso, que se há determinadas leituras que nos possibilitam ser atravessados, né, ser afetados, essas leituras nos abrem horizontes para determinadas raízes que fazem marcadores na nossa escuta, que depois é como andar de bicicleta, não tem mais como você desaprender, assim, a não enxergar aquilo. Aí você se surpreende e diz, nossa, como eu não escutava isso anteriormente, né? Como que eu, há pouco tempo, escutaria isso a partir daqui, não dali, a partir de um imaginário, de uma questão especular, ou de ideal de eu ideal, e você passa a escutar quando você pode ser, né, afetado e atravessado por essas leituras e pelos depoimentos em primeira pessoa que essas autoras todas fazem, né, e quando a gente começa a entrar nesse universo, eu acho que é mais nesse sentido que você estava colocando, de que é poder ler o nosso tempo e estar inserido nele, no nosso tempo e na nossa cultura, e não no sentido de destituir tudo o que a gente tem de herança, porque é o nosso solo também, né, de atuação. Então, como é que você vê isso? Assim, eu sei, tem uma fala do Christian muito interessante, né, nos YouTubers da vida, em que ele fala muito bem também dessa diferença, né, ele classifica diferenças assim entre descolonizar conceitos é uma coisa, descolonizar prática é outra. E eu queria te escutar um pouco, assim, você acha que, porque para mim essas coisas estão muito entrelaçadas, né? Conceitos e práticas, é óbvio que a gente está patinando, ninguém conseguiu ainda, talvez, acho que poucas pessoas, e acho que você é uma delas, que trabalha muito em cima dessa questão e que consegue cruzar autores e recriar a clínica com essa perspectiva, acho que é Denise e alguns outros, a, a Andrea Guerra também, né? Mas criar sem ser recriar uma psicanálise, mas criar em cima do solo analítico uma escuta diferenciada a partir disso que a gente vem sendo atravessado, sabe? Uhum. E aí eu não sei se a prática é tão diferente da descolonizar uma prática, Uhum. é tão diferente de descolonizar um conceito, né? Então, eu diria o seguinte, eu acho que, de fato, né, são elementos diferentes, mas não tem exatamente como eles caminharem separados, tá? No sentido de que a verdadeira, né, tarefa de descolonizar o pensamento, né, implica é, saber em que condições o pensamento é, ocorre, né? E esse pensamento nunca é mero, digamos assim, né, se voltar para uma suposta interioridade, tá? Pensar significa justamente se confrontar com o objeto, né? Então, isso convoca diretamente a prática, a ação, né? Então, descolonizar os nossos conceitos, né, é algo que não pode passar, ou não pode ocorrer sem uma descolonização da prática, tá? Embora, claro, né, isso não significa que decorra diretamente do outro, né? Ou seja, que a gente consiga, por exemplo, né, fazer algum tipo de atuação clínica e, por exemplo, sei lá, em contextos de borda, como se chama, né? Ou seja, sei lá, uma clínica em contexto periférico, algo do tipo, em que muitas das questões afloram muito mais diretamente, né? Às vezes, isso não significa que simplesmente ir lá ou dispor, né, de um escuta num contexto como esse, diretamente a gente está, né, forjando, descolonizando conceitos, ou, né, repensando teoricamente ou metapsicologicamente alguma coisa. É, mas eu não consigo imaginar o que significaria, né, repensar os conceitos sem ter, né, esse engajamento prático muito direto, tá? E as coisas têm necessariamente que andar juntas justamente porque, de alguma forma, a gente tem que ter lastro, né, para seguir confrontando, né, o nosso pensamento com o objeto.
muito do que se fala, por exemplo, né, na minha opinião, em termos de decolonização nesse contexto, né, por exemplo, da psicanálise hoje no Brasil, passa, de alguma maneira, pela obra da Lélia, né? É, porque é alguém que conseguiu, né, de maneira muito clara, fazer sugestões críticas, né, a respeito digamos assim, né, de um certo saber sociológico ou de certo saber histórico, né, e confrontar isso com operadores psicanalíticos. Então, tem muita gente aí tentando dar consequência, né, àquilo que, né, na obra da Lélia aparece às vezes como uma espécie de intuição, né, como uma espécie de, às vezes, de provocação, enfim. Ah, e esse é um trabalho que eu acho extremamente interessante, né? Mas, de novo, ele não faz sentido que ele seja meramente teórico, né? Como se fosse uma espécie de exegese textual autocontida. Daí, né, o fato de que é sempre rico, e isso, eu diria, né, é necessário até pela própria natureza da psicanálise, né, que a prática esteja, né, desdobrada, né, em tentativas de teorização e por aí vai. O que eu acho, de fato interessante é que possa haver, né, de alguma maneira, né, uma espécie de inquietação produtiva, né, um pouco como vocês estão propondo aqui, em que, de fato, né, a gente consiga dar, digamos assim, testemunho, de alguma forma, né, do trabalho clínico, com uma certa, digamos assim, sem dogmatismo teórico desse ponto de vista, ou seja, sem que rapidamente, né, as categorias estabelecidas sejam chamadas simplesmente para validar, né, é, ou não certas, né, digamos assim, certas experiências clínicas, né? Porque eu acho que esse é um grande risco que a gente tem. Imagina, a gente nunca teria avançado 1 milímetro, né, eu acho, do horizonte mais estritamente freudiano, né, se a gente tivesse sempre recorrido a conceitos freudianos para validar ou invalidar, né, certos testemunhos clínicos, por exemplo. Então, acho que esse esse espaço, uma certa ousadia a esse respeito, né? Porque, obviamente, isso significa que, né, a gente pode errar e tem que estar aberto à crítica nesse sentido, né? Então, de alguma forma, né, esse é um contexto institucional em que a gente possa aprender junto, explorar junto, né, me parece muito rico a esse respeito, né? Então, é, eu diria que decolonizar também é um trabalho que é impossível de ser feito solitário, né? Nesse sentido, quase como se fosse obra de um grande gênio que está lá e que leu tudo e que não sei o quê. Não, é um trabalho justamente de esforço coletivo, em que todo mundo se acha implicado né, no mesmo, acho que no mesmo dever ético, né? Digamos assim, eh, de estar à altura da subjetividade, de novo, né? Do nosso tempo. Bom, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para você, Erivelto. Principalmente, assim, fazer um comentário antes, uma certa contextualização para essa pergunta, né? Achei interessante quando você trouxe a questão de uma possível, de que existe um certo caminho. Não é que existe, né? Mas talvez exista um certo caminho onde é possível entender decolonização como a negação da história, né? Como cortar essas raízes. Isso me chamou muita atenção porque é um movimento que a gente, de alguma forma, percebeu quando a gente começou a trabalhar esse tema, né? Ou seja, uma certa, principalmente, né, na medida em que a Paula ela se constitui internacionalmente, me parece que esse movimento de decolonização e se constitui internacionalmente, mas com uma sede na Argentina, né? Não é um movimento que acontece de lá. E o que a gente vê ou percebeu é uma afirmação de que sim, somos decoloniais ou estamos nesse caminho, só que me parece que um pouco nesse sentido, ou seja, esse, 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 isso é uma página virada, porque uma vez que
a biologia chegou à concepção de que, né, não existe essa raça biológica, então não se faz mais sentido, né, falar sobre isso. Então, me chama a atenção esse ponto, assim, né, onde, pelo menos, fui, consegui perceber, assim, da sua fala, onde talvez possa se derivar um certo entendimento, né, da decolonização nesse sentido, né, onde alguém pode talvez afirmar que há algo, né, superado em termos eh, de história ainda assim poder se dizer. E eu acho interessante quando você situa, né, esse ponto colocar nesse lugar do impossível, né, porque aí parece que tira da possibilidade de uma adjetivação de alguém poder montar sistemas classificatórios para poder se dizer decolonizado ou colonizado, né? Assim, como se isso efetivamente pudesse surgir uma certa hierarquia para as instituições, porque aqui eu posso me estabelecer como aquela que efetuou e finalizou esse trabalho, né? Então, é, e aí né, ressurgindo, fazendo recriar uma certa, né, hierarquia, né, dos se não, se não gênios ou sábios ou os decolonizados, né, o que empreenderam essa certa reforma assim, né, do conhecimento. Então, enfim, na verdade, nem sei se é uma questão, mas pelo menos me ajudou a pensar esse ponto, né, e que me chama muita atenção, porque justamente o que a gente foi percebendo com isso é uma certa impressão, né, e que vai bem nessa direção que eu acho que você foi colocando depois, né, quando o inconsciente não tem cor e todas essas frases, né, de que eu pelo menos tenho pensado nesses termos, assim, uma forclusão da história, né, uma psicanálise onde a história não parece que não entra, não tem lugar, né? E ela é, como se ela realmente e aí vai e me parece que vai cada vez mais se tomando desses aspectos, inclusive topológicos, para ir para um certo sentido de abstração, onde isso vale em todo tempo, qualquer tempo para todos os lados, né? Enfim, né? Acho que nesse sentido, né? Muito do que você falou é, acho que nos faz refletir do que a gente tem enfrentado, encontrado. Mas, enfim, acho que eu não, afinal de contas, hoje eu não tenho exatamente uma pergunta, mas não sei se você puder comentar um pouco do que eu falei. Não, foi ótimo. Não, na verdade, várias questões aí, né, implicadas e que a gente poderia explorar em diversas direções. Acho que uma delas, que é até meio chocante, é essa de que, bom, né, a biologia, né, teria provado que raça humana não existe, é uma espécie de construção ideológica portanto, toda essa discussão ela deixa de ter lastro, né? E é chocante porque, bom, a gente poderia se perguntar assim, então você está dizendo que raça não existe no mesmo sentido que o Lacan disse que a mulher não existe, né? Então, alguém tomar em seu valor de face, né, uma expressão como essa, né, até, sei lá, né, a gente poderia dizer o que está implicado, né? Mas a- o elemento que para mim, né, ganha mais destaque é a, a estratégia defensiva aí contida, né? Do tipo, né? É um jeito de não me haver com a questão. E, bom, né, eu diria, interessante essa ideia de espécie de forclusão digamos assim, né, da historicidade, né, de tudo que está implicado, porque me parece descrever bem a situação em seu impasse decisivo, né, porque seja, né, essa ideia de que né, não tem propriamente, né, lastro, né, toda essa discussão, né, lastro na realidade, ou, né, seja essa ideia de que o trabalho de descolonização significa, né, simplesmente cortar todas as raízes com o colonizador, né,
parece que, digamos assim, a gente consegue simplesmente, né, abstrair o horizonte histórico presente, né, e ou seguir, né, seguir o curso, né, de um certo tipo de ensino, de um certo tipo de transmissão, etc. e tal, sem, né, colocar muitos problemas, ou esse horizonte de vamos começar tudo do zero, a partir da nossa teorização, enfim. Então, me parece que nos dois casos é uma dificuldade mesmo, né? É um não querer se haver com a historicidade que nos atravessa, tá? E, é, e também não levar em consideração, né, o quanto é, de sofrimento, né, que se defrontar com essa história implica, né? Porque é a história de atrocidades sistemáticas, entende? É a história de desumanização, é uma história realmente é, muito dura, né? Ah, e se implicar nisso de alguma forma, né, e reconhecer que ah, tem uma herança, né, que ainda está presente e não foi superada, né, é de fato digamos assim, algo que exige um posicionamento ético muito direto, tá? Na minha opinião. Tá? Então, quando, por exemplo, a gente vê estampado nas frases, né? Não basta não ser racista, é necessário ser antirracista, né? Isso parece ser só uma frase bonita. É, eu diria que isso envolve, né, um determinado tipo de compromisso, de atenção, de reflexão, de letramento, como eles chamam, né, hoje, que é, s- é quase como se você dissesse, eu não posso me furtar a isso, quer dizer, não faz sentido mais, entende? Um analista que simplesmente é, concebe seu trabalho sem que isso reverbere, né? E sem que, por exemplo, a gente seja capaz, em algum sentido, né, de reconhecer essas questões em é, na fala, né? Assim, nas pessoas às quais a gente presta escuta, percebe? Ah, e isso tem implicações clínicas, sim, né? Porque ah, a gente pode dizer assim, é necessário fazer o acolhimento, etc e tal. É claro, é necessário fazer o acolhimento, mas qual é o horizonte do trabalho aí? Ou seja, até que ponto, né, a gente vai acompanhar, né, de fato, né, tudo aquilo que aflora, né, a partir daí, muitas vezes, de situações, né, de vulnerabilidade que são avassaladoras, percebe? E aí você vai simplesmente dizer assim, não, é difícil mesmo, e você vai, né, fazer um trabalho que é simplesmente dizer para a pessoa assim, a vida é dura e pronto, percebe? Que ah, se de fato não basta não ser racista, é necessário ser antirracista, isso não pode não ter uma implicação ética na, no modo como isso aparece na clínica, na minha opinião. É claro, não significa que o analista vai, né, tem de dar conselho ou algo do tipo, mas não, na minha opinião, ficar indiferente não é mais uma possibilidade. É isso, é um pouco essa a inquietação que move, assim. Porque tem isso me faz pensar justamente que uma vez que pelo menos você teve contato, ou se foi posto a questão, né, de é, racista, não racista ou antirracista, digamos assim, é que, pelo menos no caso, se você, a partir do momento que você responde no lugar de psicanalista, e aí o que você vai estudar, o que você vai fazer, é que, inclusive, é a possibilidade, né, de se ir para um caminho ou por outro, de topar efeitos, inclusive, iatrogênicos, né? Tava aqui no preâmbulo, né, no livro da Neuza Santos Souza, eu acho que fala dessa
eu tô na dúvida se é uma experiência da pessoa que escreveu o preâmbulo ou da própria Neuza. Mas fala de uma experiência onde ela começa a falar sobre racismo na primeira sessão com o analista, e ele fala, mas o racismo não existe, né? Então, isso, né? Assim, a vida é dura e, bom, bola pra frente. Eu acho que, pelo menos, o que tem me tocado, né, nesse sentido, é que, para além de não tratar, é perpetuar, né, essa violência, né? Isso, por isso que me parece que é tão premente quando a gente fala, né, no contexto da psicanálise de uma descolonização, é que, é, bom, análises fazem mal a muita gente, né, de diversas formas, né? E essa é uma delas, né? Concordo, e acho que é um pouco essa inquietação, vai bem nessa direção. Thaisa? E até mesmo o questionamento que ela faz, assim, né, de será que teve análise? Se isso não foi tocado, né? Mas, Heriberto, eu queria agradecer. Acho que sua fala, ela ajuda muito a pensar um aspecto que eu tenho notado, que é uma certa reatividade, assim, quando se recusa muito rápido esse debate, quase como se ele fizesse parte de outro campo, que é assim, tá, então o que que a gente faz? Ou como isso aparece? Justamente como se isso tivesse que estar articulado, estruturado como uma resposta pronta, né? Quando, na verdade, o processo é justamente abrir como um tema e pensar que isso por si só produz efeitos que não tem como a gente, de antemão, já ter eles listados todos, né? E eu tendo a olhar situações como essa, né, que está acontecendo na Pola, como uma possibilidade, por exemplo, da gente revisitar, talvez, os conceitos mais importantes de Lacan, no alborromiano, como funcionaria a redução lógica para conteúdos dialéticos, o que significa dizer cadeia significante, como conceitos que eles ficam muito mais evidentes assim no próprio funcionamento quando se trava esses momentos em que alguém diz assim, não, não tem racismo, né? Ou não, vamos achar um termo mais abrangente, porque racismo, a biologia já reverteu aqui esse mal-entendido, mas como se isso não tivesse produzido um rastro, né, de, de história que simplesmente fica, sei lá, de fora, né? O que está em jogo quando se nomeia, né? Não, não é qualquer coisa. Então, às vezes parece uma disputa pequena por palavras, mas talvez isso aponte justamente para como a gente está pensando estrutura, né? Como a gente está pensando a própria ideia de nó. E bom, muita coisa vai aparecendo até nesse lugar que, enquanto comunidade de pesquisa, não sei se dá para chamar assim, vai conduzindo até para trabalhos em oposição. Peraí, mas será que dá para pensar conceito significante assim, né? Fazer separações que talvez não seriam possíveis, né? Justamente porque aí entra todo um revisionismo teórico interessante. O trecho que me chama muita atenção no Lacan, no Seminário 11, é quando ele fala, ele não desdobra muito, mas quando ele fala que o inconsciente não é ôntico, mas ético, né? Porque parece que a virada para pensar a estrutura em Lacan é justamente porque isso vai estar na linguagem, na eticidade, né? E não mais como se a gente tivesse uma gramática anterior a uma experiência de linguagem, né? A crítica dele ao complexo de Édipo vai nessa direção, né? Então, como pensar uma estrutura que nos permita acessar isso com uma certa, digamos assim, negatividade que nos põe para pensar outros aspectos do conceito, a forma como ele se relaciona, né? Uma negatividade que não é por ausência, mas a própria ideia de muitas coisas cabem ali, né? E, e eu acho que às vezes existe esse confronto assim que eu não acho muito
muito honesto, que é, tá, então vocês estão propondo e o que que é isso? E a ideia é justamente não cair, né, nesse lugar de responder rápido demais, né? Porque existe aí também uma contradição, parece, né? Excelente, Thaís. Obrigado pelas suas reflexões. Eu diria que a cobrança, né, por uma resposta rápida e a cobrança, digamos assim, por um posicionamento, e por me diga então o que que eu tenho que fazer, qual é a proposta, etc. e tal, é um indício muito claro, a gente poderia talvez, né, dizer um sintoma, né, desse uso reativo, né, digamos assim, da teoria estabelecida, de um certo modo, né, de manejar os conceitos para não ter de se haver com certas questões, tá? É, e sim, é claro que a coisa pode resvalar, digamos assim, na estratégia, né? Que até poderia ser interessante dizer assim, né, mas como que isso, né, pode ser pensado a partir, sei lá, da teoria dos discursos, ou como isso poderia ser pensado, né, sei lá, é, à luz sei lá, né, dos matemas, ou algo nessa direção, mas se isso aparece, né, como um horizonte de trabalho que pode ser descortinado, beleza, mas se isso aparece, né, é uma elaboração que está aquém, né, daquilo que teoricamente a gente precisa e o Lacan estabeleceu, e aí aparece de fato como justamente a reafirmação, né, de uma perspectiva que aí sim a gente poderia chamar de colonizadora, justamente nesse sentido ah, de se sobrepor a qualquer tipo de eh, tentativa criativa de elaboração conceitual, ou produtiva de elaboração conceitual, que é minada, né, que é sufocada, digamos assim, né, por um aporte teórico que supostamente está estabelecido e que rapidamente dá as coordenadas, né, de qualquer tipo de eh, trabalho clínico, ou seja lá o que for, né? Então, então eu diria, né, por um lado tem esse aspecto. É claro que ah, isso pode ter diversos tipos de implicações institucionais, a gente poderia dizer, tá? Ou seja, ah, esse tipo de questão não necessariamente ele tem uma ressonância direta e o mesmo sentido que isso tem, por exemplo, na Argentina ou aqui, tá? Por exemplo, eu fui dar um curso sobre a Lélia e algumas questões de decolonização no Uruguai no passado, né, lá em Montevidéu, e lá, num determinado momento, apareceu essa discussão, assim, mas aqui a gente não tem, né, essa questão racial tão central, etc e tal, talvez porque mataram todos os escravizados que foram para lá e, de fato, não sobrou muita gente. E isso aparecia, né, num determinado contexto como uma questão, né, de por que que isso não era tão central, né? E a despeito disso, né, numa das falas, né, apareceram pessoas negras para, né, dizer, olha, de fato essas questões são relevantes, é pouco se discute isso nesse contexto, etc e tal. Então percebe que mesmo nesse contexto onde aparentemente, né, a questão racial não se colocava, né, ela acabou se colocando, tá? E de uma forma inesperadamente dramática, eu diria, né? Porque, de fato, né, eram uma ou duas pessoas numa plateia, né? ah, que, né, diziam, olha só, como aqui, né, talvez o quantitativo, né, digamos assim, o percentual de extermínio ter sido ainda maior. Então, assim, isso para dizer, né, os contextos institucionais, culturais, etc., eles podem variar, mas isso não é exatamente um problema, né? Na medida em que, por exemplo, a, as questões são postas e emergem, né, ali naquele contexto outros impasses, né? Ótimo, né? Uma das questões que, né, aparecia lá no Uruguai, né, com muito mais força era essa questão de gênero, né? Então, as
as críticas feministas à psicanálise eram muito mais decisivas ali, né? E aí a questão do feminismo negro, que no Brasil, né, era tão central, ali era uma espécie de elemento que não era tão pensado e que passou a ser uma questão, né, que se colocou. Ah, bom, é um pouco isso, Thais. Eu não sei se, né, eu consegui responder efetivamente, mas eu concordo com você, pelo menos nesse sentido de que há todo o horizonte aí a ser explorado, né, e que é, retomar essas noções como a do nó borromeano ou, né, outras implicações, porque tem esse elemento também, né, assim, que eu tentei mencionar um pouco quando eu fiz aquela provocação, né, do simbólico e tal, que é isso, tudo bem, pode dizer assim, isso não, né, do ponto de vista do simbólico, não tem muita relevância, mas, bom, as coisas são entrelaçadas, e se de fato, né, e isso se passa, né, boa parte dessas questões se passa no plano imaginário, então não tem como isso não ter implicações, né, nas outras esferas, tá? Ah, E assim, só um detalhe, assim, a partir disso que você trouxe, que parece que o, o risco é de começar a trazer esses conceitos para barrar, para dizer não há como diagnosticar o racismo estrutural, por exemplo, a partir daqui, quando na verdade parece o contrário. Parece que com essas ferramentas a gente tem mais condições de entender como a estrutura é afetada, né? Inclusive a própria leitura que a gente faz do capitalismo tem a ver com isso, né? Como isso foi produzido, né? Não como se já uhum, estivesse lá. uhum, E, e, e parece que dentro de uma instituição, assim, pelo menos uma aposta que eu estou tentando articular, para não virar um lugar de talvez falas emocionadas, né? Que aí cabe do olhar de cada um para perceber ou não. Parece que no limite certas sustentações a partir de certos conceitos fica impossível. E aí eu acho que isso tem que ser explicitado, do tipo tá uhum, inconsistente, né? uhum. Por mais que a questão ela não vai ser explicada a partir dali, barrar a partir dali pelo menos fica descortinado que não dá, né? Não é uma via rigorosa, né? Se a ideia é ser rigoroso, conceitualmente, que isso se explicite, né? Alba? Oi, gente, boa noite. É, eu queria recolher algumas coisinhas aqui, deixa eu baixar a mão, tá? Principalmente os que falou o Bruno e a Thaisa, articulando com algumas coisas que eu consegui escutar do que falou o Arivelto. Muito obrigada por nos acompanhar, aliás. É, que tem um pouco com essa ideia de psicanálise decolonial, eu acho que não dá, né, gente? Colocar adjetivo, tô fora, né? Até porque, se a gente pensar em, por exemplo, numa tríade, desconstruir, descolonizar e psicanalizar, acabam sendo três, né, campos colocados como verbos, né, que eles funcionam como possibilidade de a gente fazer uma crítica, né? Esse trabalho da crítica que é fundamental, né, para a produção, sei lá, de alguma coisa boa, embora às vezes não seja tão boa, né? E nesse sentido, às vezes eu fico pensando, bom, essa questão da história, eu acho sensacional, porque a psicanálise, ela é um trabalho sobre os mitos de origem, gente. Embora a gente acabe erguendo outros mitos de origem. Então, não tem como desvincular da história, né? Isso é o cerne da psicanálise. A gente pode falar do Édipo, não tem problema. A gente pode falar isso porque justamente é falando do Édipo que a gente consegue, né, trabalhar esse monte de mitos de origens que eles não são ruins por si só, mas eles causam sofrimento. Que eu acho que é isso que diferenciaria a deconstrução e a deconstruir, decolonizar e psicanalizar
digamos que eles têm manejos em clínicas diferentes, né? De repente, a gente pode pensar que são formas clínicas diferentes ou espaços clínicos diferentes. E esse descolonizar pode ser um pouco mais sociológico, mas isso não significa que ele não possa conversar, né, com a psicanálise, né? Até porque a gente entende que os campos não são campos fechados, né? Então, há uma série de comentários, né, que vocês levantaram, que me parece que eles são, eles têm coerência, né, naquilo que a gente entende como psicanálise, que pode ser. Agora, tem uma coisa que uma vez falou a Thaisa, que eu nunca esqueci, que é quando ela falava sobre se a gente tem uma teoria suficientemente sensível para trabalhar algumas coisas, né? Isso tem um pouco a ver com o comentário do Bruno sobre o fato de, bom, eu vou formalizar, não? E a formalização, ela também tem seu objetivo, né? E até que ponto pode ser sim que a nosso escopo de formalizações ele não seja suficiente, a gente precise avançar em, sei lá, criação de novos conceitos que possam contribuir para que essa psicanálise, talvez, né, ela seja mais abrangente para alguns temas, né, que certamente não pelo fato de que se diga que não estão, a gente sabe o que é o valor do não e o valor do silêncio e o valor da ausência no nosso campo, isso é muito importante, né? Então, aí eu pensei assim, numa teoria sensível para trabalhar algumas questões, inclusive para a gente poder circunscrever esse limite, né, teórico. A gente pode ter limites teóricos que impeçam algumas perspectivas. Eu sempre digo, a psicanálise não é a teoria de todo, nem para todos, também não, né? Então, vamos com calma. E a outra coisa também, já do ponto de vista da ética que foi mencionada, que tem a ver também com as pessoas que sejam sensíveis, né? Sensíveis e estejam dispostas. Eu estou estudando o Seminário da Ética de Lacan, eu acho esse seminário sensacional, né? Porque eu acho que ele nos coloca justamente nesse limite, né, da sustentação, o que a gente é capaz de sustentar, né? E o que o Freud, no seu momento, foi capaz de lançar como uma teoria de um modelo, né? Quando ele começa a falar do projeto, e eu passei dias pensando por que raio no Seminário da Ética o cara começa falando de Freud e o poético. Olha só o que eu falei. Eu falei sem falar, mas por aí saiu o negócio. Que tem a ver justamente com essa invenção de Freud. Então, eu queria colocar isso, mais uma vez agradecer a Heriberto pela sua presença e ao grupo, né, que realmente as falas são muito inspiradoras, né, Silvia? Você também. Bom, obrigado, Alba, né, pelas as reflexões. Eu queria só destacar esse ponto, quer dizer, eu concordo plenamente, a psicanálise não é a teoria de tudo, não tem que dar conta de tudo, explicar, né, absolutamente tudo. A ideia, me parece, que se confrontar com a descolonização, né, com uma espécie de efeito crítico, né, que a descolonização tem, diz respeito justamente à possibilidade de você dar conta, né, de uma dimensão, né, do sofrimento subjetivo, né, que até então parecia uma questão que poderia ser subsumida em outros elementos, percebe? A ideia de que ah, há é, há uma espécie de sofrimento social que o racismo implica e produz e que
tem um conjunto de implicações de efeitos subjetivos devastadores, né? Me parece ser um elemento que não pode não ser é, levado, né, à posição central que isso tem, né, no contexto como o brasileiro, né? Então, é um pouco como dar efeito a isso, né? Que isso seja pensado no interior de um movimento de descolonização, eu acho que é efeito de como isso aparece nesse momento, né? Poderia aparecer de outras maneiras, né? Mas eu acho que aparece para nós atualmente, né, como um efeito de um esforço de descolonização que é justamente esse, quer dizer, a gente não, a gente tem que avançar, né, para além do que, sei lá, né, o Freud ou Lacan se dedicaram a essa questão, que de fato foi muito pouco. Bom, curiosamente, né, tem muita gente fazendo isso mesmo na Europa, tá? Não é uma coisa só nossa, né, digamos assim, só brasileira, latino-americana, sei lá. Então, é, essa o que é interessante desse ponto de vista, né, isso tem a ver, digamos assim, com pensar, né, o modo como é, a, a branquitude é efeito da racialização, né, tanto quanto a, a negritude, se a gente quiser usar essa expressão. Isso diz respeito também a uma espécie de ferida colonial, como é uma expressão que, né, tem circulado um pouco nesses debates, que concerne também eles, né, e que concerne, por exemplo, várias experiências, né, que diz respeito, por exemplo, a todo esse dossiê, né, da relação da psicanálise com as ditaduras latino-americanas, por exemplo, né, que é um dossiê que, de novo, é, muitas vezes não se quer confrontar com as devidas implicações éticas que isso tem, né? Eu lembro, eu fui há vários anos atrás, eu fui no primeiro encontro que teve da Rede POC, que é uma rede de psicanálise política, tem, né, vários pesquisadores na América Latina, e ali tinha vários testemunhos clínicos de analistas argentinos sobre análises com filhos de pessoas que foram torturadores na ditadura argentina, né? E de como tinha um conjunto de implicações, ou seja, os filhos que diziam, oh, meu pai foi um torturador e todas as implicações que isso tinha, etc. E tal. Percebe que poderia ser uma questão para descolonizar a psicanálise também, né? Ou seja, aqui há um impasse clínico que a gente, né, sobre o qual a gente precisaria avançar. Então, acho que são diversas frentes, né, que, de novo, a pretensão não é, né, teorizar sobre tudo, né, como você bem notou, né, mas ser capaz de não ser, não ser indiferente, digamos assim, é aquilo que, né, porque acho que essa é a inquietação que toda analista tem, assim, quer dizer, eu não posso simplesmente não escutar, né, eu não, ou me escuta não ser surda, digamos assim, né, a isso que está ali, né, nos chacoalhando, enfim. É um pouco, acho que é isso que a descolonização meio que provoca, né? Não sei. E como a gente aceita, né? Vai lendo Lacan, tem achados que só funcionam para o francês. E a gente aceita isso e não se questiona de que o mesmo vale para outras línguas, outros registros, né? Uhum, uhum. Essa é a sacada da Lélia com a coisa do português, né? Eu acho que vai muito nessa direção, assim, né? Uma coisa bacana. É por isso que parece que é uma questão assim que vai se colocando de tantas formas, né? Seja pelo sentido clínico, mas pelo sentido de como que a gente se assume enquanto investigador, o que que a gente aceita, o que que a gente lê, em que língua a gente lê, né? Então,
nesse sentido, né, essa separação, é, acho que essas separações arbitrárias que você falou, né, dos grupos de autores, né, eu acho que é, é, me parece que também é possível, né, ir pensando essas separações nesse sentido mesmo, né, ou seja, o que que é, e até nesse sentido, voltando à questão, né, da Silvia, né, da prática e da clínica, né, esses efeitos de surdez, eles são muitas vezes estabelecidos justamente pela clínica ou pela teoria que você incorpora, né, então, por vezes, então, é, e aí sempre que a gente está estudando isso, eu sempre me lembro do que foi que foi ter trabalhado no CAPS, mas sem esses aportes. Então, quando eu vou estudando essas coisas, eu vou voltando, né, em todas as coisas que eu poderia ter dito e não disse, né, todas as intervenções que eu poderia ter falado e não falei, justamente às vezes justamente por não ter uma 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 teoria que pudesse dar conta de às vezes, né, empreender com aquele sujeito alguma coisa para aquele sofrimento, né? Então, é muito realmente, né, essa separação, né, da prática, da clínica, ou da teoria, né? Me parece é impossível mesmo e anda junto e vai estabelecendo, e não é à toa que quando a gente até falava lá atrás, né, sobre Apolo, sobre o que que por exemplo, o que que seria uma questão do freudo-lacanianos, enfim, frente a essa diferenciação que se colocava, né, tinha que ver com isso, né? Tinha que ver com, bom, sabendo dessas, dessas teorias e dessas diferenças, como é que eu me posiciono relativo a isso, né? E aí, nesse sentido, não tem como fugir mesmo, né? O, não responder é uma resposta, né? Exatamente, exatamente. É como se a tentativa de escapar ou se desvencilhar, né, desse impasse, de se confrontar com isso, fosse justamente a resposta que define, né, um pouco o posicionamento, né? Quase como se a gente devesse levar a sério, né, a afirmação lacaniana da coisa da renúncia, né? Ou seja, se você não está disposto, né, a estar à altura, né, do horizonte da subjetividade da época, talvez você tenha que renunciar mesmo, né? Então, é, tem uma, é, acho que tem uma injunção, né? Tem uma convocação de assim, a- volta talvez um pouco lá naquela menção que a Thaisa fez, né? Do inconsciente que é mais ético do que ôntico, né? Ou seja, essa ideia de que, bom, né, o, o trabalho se define a partir de um posicionamento mesmo, né? Que é um posicionamento ético, né? Efetivamente, ou seja, da altura né, do horizonte, né, da subjetividade de uma determinada época significa, de fato, se reconhecer implicado, né, nessas questões que se colocam, tá? Ah, e isso assim, minha inserção pela psicanálise, né, foi quase totalmente no interior da universidade, tá? E em muitos desses espaços, tá, era muito curioso como a psicanálise parecia se colocar como espécie de saber crítico que olhava as coisas de fora, sabe? E, portanto, dizia, olha que inconsciente, olha, como se você fosse uma espécie de analista da cultura no pior sentido do termo, né? Como se você pudesse criticar uma determinada cultura, uma determinada época, uma determinada situação social sem se implicar nisso, né? E dissesse assim, tá vendo aqui e tal. E isso sempre me incomodou muito, né? Assim, porque é, ah, ah, parecia desativar todo o potencial da psicanálise numa espécie de crítica vazia, percebe? Ah, então, acho que é, é nesse sentido que eu queria enfatizar, né? Que há muita equivocidade quando a gente fala de descolonizar a psicanálise, né? Mas eu acho que há um sentido
muito interessante e produtivo que pode ser dada essa noção, né? E tudo bem, né, que a gente não tenha uma univocidade a esse respeito, né, desde que a gente consiga pelo menos se reconhecer implicados, né, um pouco nesse próprio dissenso, né, e abertos também, né, a dizer, você quer, né, começar a psicanálise toda do zero, então, mas como você vai lidar com esse apagamento da história que você mesmo está efetuando, né, como se você pudesse simplesmente, né, é, cortar todas as relações com a Europa, né? Como você faz, né? Quando a Lélia cita Lacan, ou cita o Hegel, ou cita, entende? Ela mesma lendo os autores europeus, né? Como você se resolve? Então acho que, né, há uma série de confrontos que são, né? Digamos assim, eu diria, são confrontos que a gente pode levar a cabo sem acho que sem dogmatismo e sem sectarismo também, né? Assim, se confrontando e, né, aprendendo na medida em que é possível e criticando, né? E com isso, né, consolidando alguma perspectiva de trabalho que, né, permita, né, efetivamente, é, estar à altura. Silvia, você me permite só um comentário antes, porque me parece que talvez, Erivel, não sei se você concorda, a gente pudesse pensar um terceiro grupo de autores a ser criado, que se um é esse que usa a psicanálise como ferramentas, né, para essa crítica decolonial, e se no outro a gente tem os efeitos da colonialidade na subjetividade, me parece que se enuncia a possibilidade de que possa haver uma crítica da psicanálise pelos dispositivos da decolonialidade. Isso, não sei, essa é um pouco é um pouco a impressão que tenho de cadê esses autores ou porque, né, acho que esse grupo de autores que você falou, sim, né, fala bem de como esse dispositivo afeta as subjetividades, mas o trabalho com a teoria ou sobre a própria teoria, nesse lugar que você falou mesmo, que a gente aqui na Polite chama de extraterritorialidade, né, ou seja, a psicanálise com esse campo extraterritorial que não conversa, a parte, né, das ciências, mas me parece que é uma inversão do vetor e do eixo, né, bom, apontando para a psicanálise, né? Uhum. Silvio? Não, pensando aqui no que o Eri estava dizendo, né, a gente discutiu isso há pouco tempo com relação a essa posição que os psicanalistas, inclusive era quase que unânime há pouco tempo atrás, né, quando esse tipo de discussão se apropriar desse lugar da branquitude como uma uma forma de racialização também, né? E sobre isso aqui que a gente está fazendo hoje, né? De nos ampararmos nos nossos desamparos, porque ninguém tem nada pronto nem nada, mas a gente tem uma afetação sobre a questão que nos faz produzir algo ou tentar correr atrás de tentar produzir algo, né? Mas essa posição do analista, né, com relação ao que a gente estava discutindo, até que ponto uma neutralidade na postura do analista, sendo sustentada como uma questão ética da prática, a dita neutralidade, até que ponto ela não chega a ser um cinismo do ponto de vista é, dessa surdez na escuta, né, que oferece um outro lugar para o analista que era muito cômodo também, né, de ser o grande crítico da cultura e de toda a natureza de qualquer área e de qualquer é, coisa que se produzisse sobre o humano, né? Então, a teoria acabava sendo uma estratégia de sustentação crítica teórica, que ele tinha como ferramenta na mão, e a neutralidade como uma puta defesa para não entrar na questão, o que só protege um cinismo, porque eu não sei se dá para chamar isso de neutralidade, né? Então, assim, de que forma isso também não abre um outro lugar para o analista sentar na cadeira do colonizador de ideias, porque ele tem a ferramenta crítica teórica da psicanálise e ele tem a neutralidade para protegê-lo. Então, ele está ali, né?
num suposto outro que realmente detém alguma verdade, que acaba imperando com a sua reprodução crítica outros discursos também defensivos, também alienantes, e quando a gente se permite, né, sofrer com essa afetação, do ponto de vista de que até que ponto nós também estamos reproduzindo esse tipo de estratégia dentro de muitas instituições públicas, privadas, etc., mas de colonização de ideias e de proteção neutralizante com as nossas ferramentas críticas, né? E que impede a poesis aí, a criação e esse amparo mútuo dentro de um grande desamparo, né? Legal essa Aí, ideia. Não, você descreveu muito bem, né? Acho que o incômodo que eu tinha e que eu tenho ainda hoje, né, com uma certa, um certo modo, né, de transmitir a psicanálise no interior da universidade, ah, e que, bom, eu acho que a- chamar isso de cinismo, na verdade, é uma nomeação muito precisa, tá? E, na verdade, eu acho que tem, né, um efeito muito complicado, né? Porque o, a gente poderia dizer assim, né, tem um conjunto de críticas à psicanálise que são feitas, e eu acho que algumas, né, que são direcionadas justamente a esse tipo de postura, são muito acertadas na medida em que, de fato, a psicanálise é chamada a operar aí meio que para adaptar o sujeito mesmo, né? No sentido de, né, se o analista é esse grande crítico da cultura que aí sim, né, está se encaminhando para uma espécie de teoria total, teoria de tudo, como se a psicanálise pudesse explicar todo tipo de processo social, etc e tal. Bom, então, qual que é o horizonte de trabalho clínico de alguém que sabe tudo e tem uma teoria de tudo, né? Se não fazer um trabalho em que o sujeito, então, encontra seu lugar, né, nessa sociedade que ele sabe explicar tão bem, né, em todas as suas determinações. Ah, então, eu acho que você descreve muito bem, eu concordo, e isso me, me incomoda bastante, eu diria, né? Assim, acho que eu acho que descolonizar a psicanálise é justamente afrontar, criticar e achar uma via de saída a tudo isso que você apontou. Dá para então, fazer isso de maneira imanente, né? Sem fazer por argumento de autoridade. Essas autoras todas fazem isso, né? uhum. Sim, exatamente, exatamente. Quer dizer, acaba que o argumento de autoridade quase sempre ele é defensivo naquele sentido que a gente estava, né, que eu estava mencionando, assim, né? Você usa mais ou menos a teoria para poder rapidamente é, é, imunizar-se, né, de qualquer crítica ou algo nessa direção. Ah, e eu acho que esse tipo de crítica, né, que você chama de imanente, eu acho que de novo, uma nomeação muito correta, né? Porque passa, às vezes, por uma espécie de desestabilização conceitual, né, no sentido de dizer assim, olha, tá vendo que tem certas estratégias explicativas, certas mobilizações sociais simplesmente não dão conta, né, que não, e aí é onde a gente precisa avançar, né? E bom, né, que seria legal que isso fosse, né, visto sempre como um convite a refletir junto, né, a se confrontar. Enfim. Gente, são 9h53. Alguém mais algum comentário? Encerramos aqui. Como vocês estão pensando? Eu acho que foi super produtivo. Quero agradecer mais uma vez, Erivelto, por muitas parcerias, parceiraço, comprou muita ideia aleatória em conjunto. Enfim, aqui mais um espaço que eu acho que a gente está desmatando, desbravando aí nesse cerrado, que vai ser bom também. Unir forças e pensamentos e ideias. Muito obrigada. Legal, gente, eu que agradeço.
foi ótimo, tá? Obrigado pelas questões que vocês colocaram, pelas considerações que vocês fizeram, tá? Bom, né? Eu acho que a melhor parte do debate está por vir ainda, né? A gente tem várias falas pela frente. Então, bom trabalho. Valeu. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Até Obrigada. mais. Obrigada, Tchau. Erivelto. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.